As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Agora a última. Oi. Obrigada. E vamos aproveitar também para abrir o microfone um pouquinho de todo mundo, quer dizer, quem quiser, para contar um pouquinho das impressões, talvez, ou, não sei, vender seu peixe, né? Enfim, agora anuncia aqui, quem quiser. Gente, eu vou só abrir os trabalhos. Eu estava aqui quietinha, mas eu sou Monique Bastos, eu sou membro do Comitê de Diversidade e Inclusão da ABPI. Então, acompanhei aí o curso todo. E ontem, inclusive, né, Isabela, você até falou, a gente já estava trocando no chat aqui possibilidades de cooperação. Acho que eu estou saindo particularmente com muita bagagem, assim, agregada para levar lá ao comitê. Teve algumas falas que particularmente me pegaram, acho que a da Fernanda foi uma que está reverberando aqui na minha cabeça. Eu gostei muito de saber também que há, né, PI sendo pensada para um grupo de jovens e como essa, né, discussão toda reverberou e como algumas questões que são inerentes a gênero, por exemplo, são comuns, né? Uma das nossas primeiras aulas foi falando sobre mulheres na questão do cinema, né? E nessa entregar aquela pesquisa e ver como as porcentagens, né, também são muito parecidas a depender de onde a gente está e quanto caminho a gente ainda tem pela frente, né? Acho que toda essa caminhada teve muita novidade para mim, como eu falei para vocês lá nas primeiras aulas, né? Porque eu não trabalho com PI no meu dia a dia, mas eu trabalho com diversidade no dia a dia, fiz vários cruzamentos, aí fui mandando as minhas perguntas e as minhas dúvidas ao longo da trajetória, então vou fazer um reporte disso ao comitê, né? Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de compartilhar com vocês, acho que a gente trouxe nomes incríveis aqui, gente que eu não tinha acesso e acho que a gente pode sim pensar em outras possibilidades, tem muita riqueza, muita gente interessada, muitos assuntos que são muito do dia a dia das pessoas mesmo, né? E afetam diretamente. Ontem a gente teve falando sobre aquela comunidade no Rio e quanto o PI é um motor de transformação social mesmo, né? Então, eu acredito muito nisso
e acho que esse curso vai plantar um pouco dessa semente em cada uma das pessoas que está aqui hoje. Então, pessoalmente e como membro da ABPI, do Comitê de Diversidade, fico muito feliz de ter podido participar aqui, de compartilhar com vocês, tá bom? Obrigada por tudo. A gente que agradece, Monique. Né? O que adianta a gente fazer um curso aqui, botar 800 cabeças pensantes se não tem quem ouça, né? Quem absorva, quem leve, né? Então, realmente, esse curso não existiria sem a participação de vocês também. Eu vou passar para a Marina, que está com a mão levantada. Obrigada. Também a mesma impressão assim que a da colega, né, da Monique, no sentido de que assim, foi uma experiência maravilhosa pela diversidade de temas, pela aplicação, né, no dia a dia, e eu quero assim agradecer, parabenizar, né, a Aline, Isabela, todos que compuseram, né, essa programação, e também os colegas, né, que da turma, pela riqueza de debates. Eu acho que eu já tinha comentado isso aqui do Piauí, a gente está desenvolvendo um projeto com uma comunidade quilombola, né, assim, é bem voltado para a indicação geográfica, então o curso casou maravilhosamente para trazer a discussão, para trazer uma energia também para a gente dar continuidade, né, nas atividades e aprofundar um pouco essa compreensão. Houve muitas falas aqui que auxiliaram nisso, e assim, ampliou muito aqui a possibilidade de parcerias também, porque aqui pelo chat a gente volta e meia estava coletando um contato, trocando alguma informação, né? Eu tenho uma amiga aqui, uma grande amiga que inclusive está parceira agora do nosso projeto, que é a Vanessa, lá do Triângulo Mineiro. Então, assim, foi muito rico, tá? E eu só agradeço a oportunidade, as trocas que a gente estabeleceu, e eu espero que a gente continue aqui via grupo, né? Porque cada um de vocês acho que tem um interesse e são potenciais parceiros aqui para o futuro, né? Eu acho que esse olhar mais humano, esse olhar mais inclusivo da área de propriedade intelectual é um dos grandes desafios e um dos mais importantes desafios, né? Porque não adianta a gente só trabalhar em prol de um capital. A gente tem que trabalhar realmente observando as comunidades, levando essa perspectiva de igualdade, e o curso contemplou isso maravilhosamente. Muito obrigada, gente. Vamos querer saber o resultado desse projeto com mulheres quilombolas aí do Piauí, Marina. Estou muito curiosa. É bom, né? Porque daí a gente pode juntar também abordagens, né? Ver como a OMP fez, como vocês estão fazendo, né? O que funcionou para um, o que não funcionou. Maravilha, vamos compartilhar. Vamos. Inclusive, isso que você falou também foi uma coisa que a gente ainda não comentou, mas agora vocês vão receber um upgrade. O Silvano vai colocar no chat, no grupo de WhatsApp, um link. Eu não sei se é Telegram ou se é WhatsApp, eu fico confusa com as coisas do Silvano, mas é um grupo que existe, que são todos os alunos das 10 edições do Summer School que participam, então ali tem muita troca também, né? Vou passar para o Rodrigo. E aí, gente, tudo bem? Não queria elogiar, né, o curso como um todo, organização, os temas, muitos temas assim que não são muito difundidos, né? Então você tem contato maior por aqui. Eu sou uma pessoa que eu vim de relações internacionais, aí agora faço direito, trabalho com TI, né, com anti-pirataria. Então, só que minha paixão mesmo sempre foi RI, né? É que o direito foi uma questão mais, assim, pensando na cabeça, estratégica. Eu acho que é uma área que tem uma conexão muito forte. Abre margem, pelo menos, para uma conexão muito forte com o RI. Tanto que a gente teve aí palestrantes do MDIC, da MRE, independentemente disso, eu acho que é uma área muito mais vasta, por exemplo, do que você se focar num direito de família, essas áreas mais tradicionais, assim. Então, eu acho que traz a oportunidade de você se envolver com o desenvolvimento do país, se for para uma área mais pública, mas também de empresas, de clientes ou de comunidades que, enfim, no fundo também leva a desenvolvimento de país, né? Que é uma visão mais de quem faz RI. Então, queria agradecer, acho que foi uma oportunidade ótima. Eu depois quero fazer o TCC, eu falei acho que na primeira aula, na segunda, não sei, relacionado a API, inclusão social. Estou ainda pensando agora, acho que me vai me ajudar bastante a ver a área mais específica assim que eu vou focar no TCC, mas foi até curioso que eu tinha falado com o professor, eu quero fazer mais ou menos assim. Aí logo depois eu vi o anúncio do curso.
Aí eu me inscrevi e achei que foi ótimo, né? Vai me servir bastante, com certeza eu vou tentar entrar em contato com alguns palestrantes aí, pelo menos, de repente mantendo contato do grupo, que também vai ser ótimo. E é isso, queria agradecer a todos aí. Olha aí, Rodrigo, por que não aproveitar essa oportunidade para fazer o teu trabalho de conclusão de curso já entrando na seara do TCC, que daí você aproveita e pega de carona nos comentários da Aline, hein? Exatamente, né? Né? Passa para o Rockefeller. Boa tarde para todos. Gostei do curso, agregou valor para mim como pessoa, com conhecimentos em outras áreas, já que eu sou examinador de patentes. Mando um abraço aí para o Sérgio também. Deixar aqui, dizendo para nossa amiga Aline, que eu sou membro do Comitê de Gênero, Diversidade e Inclusão do NPI, apesar de ser branco e homem, foi por votação, não foi por indicação, a questão do NPI. São todos bem-vindos do NPI. Obrigado. Rockefeller, só fazer um comentário. Eu sempre falo essa questão do homem branco e tal, não sei, mas aqui até com uma provocação. E não é uma crítica, é importante ter aliados entre os homens brancos, pelo contrário, né? Mas é porque eu tenho 38 anos, eu estou na área desde que eu tinha uns 20 e pouquinhos, eu tenho 15 anos de área. E sempre foi uma coisa que me incomodou ver que embaixo, né, fazendo ali a execução das tarefas, muitas mulheres. E quando você tem um espaço de fala, muitas vezes, esse espaço não é dado para as mulheres, embora elas sejam, estatisticamente falando, já a maioria na área. E por que essa maioria é essencial reforçar, com certeza, Rafaela. E por que muitas vezes esse espaço não é dado para as mulheres? A gente tinha nem idade. Porque sabe aquela coisa que a gente fala dos vieses inconscientes, né? A gente está acostumado a ver os homens falando, às vezes até a gente conhece mulheres incríveis que poderiam estar falando daquele tema, mas a primeira coisa que a gente pensa na hora a primeira pessoa que vem à mente, quando a gente vai chamar um palestrante, é um homem por viés, às vezes inconsciente, né? Mas eu sempre falei isso, mas mais como uma provocação, sabe? Ano passado, né, o tema do Dia Mundial da PI foi sobre mulheres, e eu participei de um evento que não foi da OMP, não foi da BPI, foi de uma outra rede que eu participo, em que estavam várias cidades do mundo participando, e me chamou muita atenção que em alguns países, embora fosse o tema fosse mulheres, só tinham palestrantes homens. E eu fiquei pensando, gente, não tinha uma mulher para falar sobre o tema? Não é possível. É só isso. Mas, Daniela, Existem esses países onde as mulheres são num patamar abaixo, por exemplo, foi no evento na Índia, onde era discussão sobre a mulher na PI, e chegou lá um chefe, o buquê de flores foi dado para o chefe, que falou 1 minuto e foi embora. Mas essas culturas vão ser modificadas. A gente teve uma palestra aqui que falou que isso vai acontecer na previsão em 133 anos, até que não é muito, baseado no que nós temos aí em relação à pobreza e outras coisas. Obrigado. nada, que isso. Daniela, por favor. Obrigada, Aline. Eu peço desculpas que eu estou sem a câmera, porque estou com uma questão de internet. Ela até caiu e eu voltei só com o áudio. Agradeço a oportunidade. Eu sou advogada de empresa, trabalho com propriedade intelectual dentro de uma empresa. Então, foi muito enriquecedor para mim esse curso. Ouvir tantos conteúdos diferentes que não são o meu dia a dia de trabalho, é uma oportunidade de ouvir sobre propriedade intelectual na gama desses direitos de conhecimentos tradicionais e acesso ao patrimônio genético. São questões que às vezes a gente encontra, mas são muito pontuais na prática, na minha prática pelo menos,
e aqui tive uma oportunidade de receber conteúdo de pessoas tão incríveis que você selecionou. E o ponto que me enriqueceu, acho que como pessoa, foi isso, esse que você falou, da gente ter oportunidade de conhecer pessoas. Eu já tinha ouvido falar da Renata Shaw, mas eu nunca tinha visto a Renata falar. E foi tão interessante, né? E, e ter essas pessoas e ter outros rostos e outros países também, né? Hoje a fala da nossa colega da Angola, eu fiquei encantada. Então, assim, e a gente ter a Fernanda Caigang, que foi assim, eu não conhecia, e ter a oportunidade da gente mesmo, né? Eu sou mulher, mas sou mulher branca, né? Então, assim, né, vivendo no sudeste do Brasil, tem uma visão, né, de uma vivência muito limitada, né, historicamente, assim, e ter essa oportunidade de trocar ideias com outras pessoas, ouvir outros olhares, ver como as pessoas falam, o que elas têm a falar, o conteúdo que elas trazem, a bagagem que elas trazem, né? Foi tão enriquecedor que acho que faltam palavras realmente para expressar o quanto foi enriquecedor, né? Vou ver os vídeos de novo, ver as palestras que foram disponibilizadas, e a dificuldade do artigo final é um pouco esse, porque a gente sai tão embevecido com tanto conteúdo, agora tem que abaixar um pouquinho a poeira e sentar e pensar num tema para escrever sobre isso. Só tenho a agradecer, foi incrível. Os colegas também, as perguntas e toda a vivência que as pessoas conseguiram trazer. Obrigada, Daniela. Não foi realmente, mas se eu posso me meter na seara da Aline, se alguém tiver com dúvida de um tema para escolher e tiver a fim de publicar depois, eu acho que a conferência diplomática, ó, vai dar pano para manga, viu? Passar para o Emanuel e depois a gente vai ver aqui as respostas do Silvano, tá? Emanuel? Muito obrigado, Isabela. Dá para ouvir? Ok. Muito Perfeitamente. obrigado, Isabela. Eu sou Emanuel, do Instituto Angolano da Propriedade Industrial, né? Essencialmente para referir algumas questões já foram aqui avançadas pela Daniela Couto, né? E agradecer pela organização do curso e dizer que os temas foram diversificados e que haja mais vezes cursos dos gêneros com mais inclusão, essencialmente a nível dos países africanos. Quando foram tratados temas relativos aos conhecimentos tradicionais e recursos genéticos, chamou a atenção essencialmente quando se falou também de alguns conhecimentos indígenas, né? Vi que estava a ser refletido a realidade africana, que é a nossa realidade que se calhar precisa de ser mais explorada, né? A nível do Brasil, se calhar está a ser muito mais explorada, mas nós africanos ainda precisamos de um pouco mais a nível desse aproveitamento dos conhecimentos tradicionais por uma questão e facilitar assim a ajuda à subsistência desses povos, né? Quando a Julieta de Moçambique falou dos projetos que a OMP está a avançar, né? Citou alguns países, citou Egito, citou a Namíbia, Jordânia, Paquistão, por aí. São projetos muito interessantes e que se calhar ajudariam essencialmente países como o Brasil e essencialmente países africanos, né? E nós, a nível de países lusófonos, se calhar devíamos orientar cada vez mais cursos do gênero parecidos a esses, a fim de ampliar o nosso conhecimento e troca de experiências a nível dessas questões, né? Falando concretamente dos conhecimentos tradicionais e recursos genéticos. Eh, Durante o curso também foi citado, se não me engano, alguns países europeus, esse aproveitamento que existe por parte de alguns países, né? Já têm um certo conhecimento sobre essas matérias e vão para esses países como Brasil, ou países africanos e fazem um certo aproveitamento. Era no sentido de nos prepararmos melhor a fim de protegermos essas comunidades acerca dos conhecimentos tradicionais. Mas, de uma forma geral, era essencialmente para agradecer, né, pela diversidade dos temas aqui abordados e que haja mais vezes. Essencialmente isso. Obrigado. Obrigada, Emanuel. Eu reconheço, a gente tem uma dificuldade para identificar palestrantes de países lusófonos. A gente conta muito com a rede de conhecimento da Julieta,
Bendita seja. Mas, justamente, a gente já está na terceira edição que a gente está tentando focar para países lusófonos, sair do Brasil, né, da coisa da legislação brasileira. Isso foi até um cuidado muito grande que a Aline teve, de não focar tanto assim, né? A gente falou, claro, da Convenção de Biodiversidade, porque eu acho que é um marco, né? Mas o resto, assim, ficar falando da LPI, a gente tenta evitar justamente por isso também, né? Então, quer dizer, a gente, para poder alcançar, né, um público mais amplo, e a gente espera poder contar com a colaboração, principalmente dos institutos de propriedade intelectual dos países lusófonos da África, né, para poder identificar palestrantes, né, para outros temas que a gente fizer no futuro, de países lusófonos, justamente, para a gente poder, né, enriquecer. Eu acho que para todo mundo. A gente teve uma edição que a gente fez, que a gente conseguiu 3 alunos do Cabo Verde que vieram para o Brasil, e eles fizeram apresentações de indicações geográficas, de direitos autorais e de startups no Cabo Verde. Foi melhor avaliado do curso inteiro, foram essas palestras deles, porque realmente é uma coisa que os brasileiros têm muita curiosidade também para conhecer, né? Então, vamos ali, Silvano, quer apresentar os resultados? Claro que essa é parcial, né? Porque a gente está com 60 respondentes do primeiro, né? Do primeiro dia contra 38, né? Tomara que a gente consiga chegar nos... Ah, Miriam, vou abrir para você depois que o Silvano apresentar, tá bom? Silvano? Silvano, pode falar. Oi, Isabela, desculpa, é que eu acabei de receber a ligação aqui lá da administração aqui do prédio. Oi, eu ligo para Mandando a vocês daqui a gente terminar o pouquinho. curso. Ok. Quer apresentar? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para ela aqui. Ok, deixa eu ver se está ok. Então, essa foi a primeira Abre teu vídeo pergunta. para verem tua cara. Tá. Ninguém te viu ainda. Não, e a gente tem que agradecer demais o Silvano, o Silvio, o Start da BPPI, que deram todo o suporte aqui. Não é fácil. Esse curso, entre a gente fazer a primeira reunião e a primeira aula, foi menos de um mês, né, Isabela? Foi bem opa, corrido. manifestação do... Oi, então, essa aqui é a primeira resposta. Vocês podem ver que teve um compilado de 60 pessoas que participaram da primeira. A gente fez uma coisa rápida agora, com 38 pessoas que já participaram, mas outras pessoas já participaram, já responderam. Mas para a gente ter uma ideia, a primeira resposta foi a resposta B, porque precisamos das limitações aos direitos autorais. E muita gente na segunda resposta também escolheu a B. E a resposta correta é a B. Vamos para a segunda? Para a segunda é o que é mineração de texto e dados. Vocês viram que das 60 pessoas que primeiro participaram... Não tá descendo junto, Silvano. Eu acho que você está naquele modo de trabalho, não está aparecendo o modo apresentação. Não está aparecendo o modo de apresentação? Olha que essas coisas acontecem até com o Silvano. Não. Deixa eu mudar aqui então, peraí. E agora? Tá. Uhum. Tá ok? Tá. Então, agora essa é a 2, o que é mineração de texto e dados. Bem, vocês podem ver que a maioria respondeu a A, e na segunda questão, na segunda que foi feita hoje, a maioria também respondeu a A, e a resposta para essa questão é a A, ok? Conseguem? Vamos lá, então. Na terceira, para ser bem rapidinho, em qual desses tratados está prevista a proteção da cultivares? Então, vocês podem ver que da primeira, a maioria respondeu o POV. Na segunda, que foi feita hoje, também. E a resposta correta é a D. Estão de parabéns. A quarta, assinale se a informação abaixo está certa ou errada. A Convenção de Diversidade Biológica prevê a obrigação de que seja informado o uso de informações da biodiversidade antes do depósito de pedidos de patente. A maioria respondeu A, que é certo. Na segunda também responderam A, que é certo. Só que a resposta é a B. Vamos lá pela quarta. É a quinta, na verdade. Todas as marcas são tradicionais, por exemplo, a marca de posição ou marca sonora. Tem em comum o fato de ser... Aí tem
A primeira questão que é distintivas, a segunda relativas, a terceira singulares e a quarta oficiais. A maioria respondeu a. Na segunda colocação da de hoje, todo mundo também respondeu a, e a resposta é a. Ok, agora a gente vai na sexta. Julgue se a informação abaixo está certa ou errada. Obras criadas por artistas indígenas não são protegidas por direitos autorais, pois são expressões de conhecimento tradicional. Então, na primeira vez que eles responderam, a maioria respondeu a B, que é errado. Na segunda também, a maioria respondeu a B. E a resposta correta é a B. Parabéns. Vamos lá. A sétima. Indicações geográficas e marcas coletivas são estratégias diferentes para agregação de valor a produtos e serviços de uma determinada região. Bem, a maioria, na primeira vez que viu essa pergunta, respondeu que é certo. Agora, confirmaram novamente que seria certo, mas a resposta também está certa. Parabéns. Vamos lá, a oitava. Embora a TRIPS proíba a discriminação de patente em razão de campo de invenção, os escritórios de patente podem estabelecer procedimentos acelerados de exame para determinados grupos de depositantes e para determinadas áreas tecnológicas. Bem, na primeira, a maioria respondeu que é certo. Na segunda, também a maioria respondeu que é certo. E a resposta é a A. Perfeito. A nona, vamos lá. A proteção por meio do desenho industrial abarca também elementos funcionais. É certo ou errado? Bem, a maioria respondeu que é errado. Na segunda vez que responderam, a maioria também respondeu que é errado, mas a resposta é... Ok, a resposta está certa. É errado mesmo. Vamos para a última. O Protocolo de Madrid permite que sejam depositados pedidos de registro de marcas em múltiplas jurisdições com a mesma data de anterioridade. Será que está certo ou está errado? Bem, a maioria respondeu certo. E vamos ver a segunda. Sim, a maioria também respondeu certo. E agora, a resposta final. Estão corretos. Parabéns. Olha, cada pegadinha essas perguntas. Obrigada, Silvano. Nossa, Aline, você caprichou, hein? Aquela ali de expressões tradicionais de cultura dos indígenas, se são direitos. Eu ia cair direto ali. Mas olha, até quando. Mas eu acho que, no geral, assim, todas subiram, né? Eu acho que teve uma pergunta ali que o número de respostas certas desceu no É que foi da pós-questionário. diversidade biológica que eu ia falar. A É. legislação brasileira exige uma convenção. Isso, inclusive, vai ser objeto de discussão na conferência diplomática. Isso vai virar um requisito para o escritório de patente verificar, né? Então, é essa a questão. Ah, sim. Ah, Sim. Não, mas no a... geral, eu acho que foi tudo muito bem. Foi Sim, tudo, quer dizer, a gente já está conseguindo avaliar aqui um resultado positivo, né? Antes mesmo de ver os artigos que vão ser gerados aí. Então, só reforçando o que a Aline já tinha dito, a gente, quer dizer, a Aline principalmente, né? Ela vai ver com muito carinho todos os trabalhos que todo mundo apresentar. Por favor, respeitem o prazo, porque a gente manda a lista dos aprovados total para a Academia da OMP gerar os certificados. Então, se vem um retardatário que pede uma extensão de prazo, isso acaba prejudicando todo mundo, né? A gente tem todo o interesse em aprovar todo mundo, mas assim, a gente tem que ser um pouco rígido com o prazo, tá? A Aline vai ter o maior carinho para verificar todos os artigos, ela está muito empenhada também em fazer com que a produção desse curso seja publicada de alguma forma, que seja divulgada em eventos, em congressos, e a gente vai tentar assessorar da forma como a gente puder. Infelizmente, a gente não pode desenvolver anais ou fazer publicações da OMP, tem uma burocracia muito grande, assim, mas quer dizer, a gente pode tentar com a BPI, a gente pode tentar com o INAPID, do INPI também, que são parceiros. E a outra coisa que eu queria, vou vender meu peixe também, vocês sabem, dia 26 de abril, sexta-feira que vem, Dia Mundial da PI.
O tema é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Propriedade Intelectual, como a propriedade intelectual e a inovação podem contribuir para isso. Então, nós vamos ter 2 eventos que a UNP está oficialmente apoiando. Um vai ser no dia 25 de abril, online, que vai ser um evento organizado pela BPI, INPI, MIDIC, GIP, perdão, que vai ser totalmente online. Vocês entrarem no site agora da BPI, deve ter um link para inscrição para o evento. E quem não puder se inscrever por algum motivo, vai ser, como é que se chama, transmitido depois no YouTube, no canal da BPI. E no dia 26, aí é um evento presencial no CCBB, aqui no Rio de Janeiro, e esse eu espero que todo mundo que esteja no Rio possa ir, nem que seja para dar um beijo na gente, tá? Porque vamos estar todo mundo lá. E vai ser bem interessante, vai ser um dia inteiro de eventos, a gente vai ter 6 universidades participando, levando suas inovações, expondo ali naquela área do estacionamento ali do CCBB. Vamos ter atividade para crianças também, o PI nas escolas vai estar presente. Então, estamos tentando fazer esse barulho todo, né? Tomara que tenha bastante presença de vocês, né, principalmente. E olha, muito obrigada, vou passar para a Aline agora, mas eu já estou encerrando aqui minha participação, agradecendo todo mundo por ter ficado aqui até o final, por estar respondendo, por ter se interessado, por ter dado esse voto de confiança para a gente. Muito obrigada por tudo. Gente, muito obrigada. Acho que eu só tenho a agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco essas 2 semanas. Para mim, foi uma experiência bastante enriquecedora. Eu, junto com a OMP, com a BPI, com o INPI também, participaram aqui da organização. Eu pensei com muito carinho nos temas e em quem a gente ia convidar para falar. Vocês sabem que é um desafio muito grande a agenda das pessoas, então eu fiquei muito feliz de conseguir trazer as pessoas que nós trouxemos. Algumas confirmaram muito em cima da hora, mas conseguimos trazer. E quem tiver ainda algum comentário, dúvida, os grupos de WhatsApp vão continuar ativos mais um tempinho, até porque tem a questão do trabalho também. E eu estou à integral disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada E por tudo, obrigada à Aline, ONP, parabéns. Parabéns, foi excelente. Claro, obrigado, INPI, a BPI, acho que não tem ninguém aqui, né, representando para falar. Tem, Maria Fernanda? A Kátia, eu acho que não está aqui também. A Caixa não está aqui. Não. Então, olha, vocês estão todos muito de parabéns, obrigada. Quem precisar abonar a falta, por favor, escreve para o e-mail do Apple Summer School e qualquer outra dúvida, escreve para a gente, estamos aqui. E, claro, isso não é um término, não é um encerramento. Eu acho que isso daqui é um começo, né, de uma série de discussões que a gente vai ter, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Tchau e Tá até ótimo. bom fim de semana, até dia 26 ou dia 25. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada, Monique. Tchau, tchau. Obrigada, Isabela. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta.
Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.